Gabriela, do Saia de Si, Astrologia Sistêmica. A nossa live de sexta-feira para falar do céu da semana, que foi incrível. E hoje eu quero também falar o encerramento da temporada canceriana, que dia 23 agora o Sol já começa a entrar no signo de Leão. E a matize do céu já muda e os trabalhos internos já ficam diferentes. Porque se você acompanhar aqui o canal Gabriela _ Saia de Si, Astrologia Sistêmica, você vai ver que é uma astrologia prática, que te ajuda a localizar no seu mapa a área que está sendo ativada, que tipo de qualidade de tempo a gente está tendo com o trânsito astrológico do momento, gente. A astrologia é muito mais do que aquelas palavras-chave e definições fixas de signo, planeta, casa astrológica. O mapa pulsa. Por isso que até antes de iniciar aqui, eu queria dizer como é o meu trabalho. O meu trabalho, você não vai receber uma interpretação pronta, dessas que você entrega os seus dados e você recebe 5, 6, 7 folhas falando de posições do seu mapa, características. E aí o que isso soma para você, resolve para você? Não resolve nada, porque você tem aí uma questão, né? Você tem aí uma repetição na sua vida, algo que você quer transformar, que você quer entender sobre a sua lua, sobre o seu sol, sobre o trânsito que você está passando no momento para resolver, não é mesmo? Não é isso que você quer? Você não quer saber, o Sol em Aquário é o quê? É isso, é aquilo, é aquele outro. Minha Lua é em Sagitário, agora é isso, é aquilo, aquilo. Não, você quer saber como é que eu faço para resolver essa minha questão profissional, que eu não me encontro, que eu não acho aquilo que eu gosto de fazer, que eu não consigo trabalhar com amor, com disposição. Eu não consigo ter um desenvolvimento físico legal, meu corpo, eu não sinto o corpo, eu tenho dores, não consigo entrar numa dieta legal. E o que acontece? O que tem no meu mapa que pode dizer sobre isso, né? E que importância que é um atendimento pessoal, que é o que eu faço, atender a pessoa, e a pessoa diz o que está sentindo, o que ela está precisando e o que o mapa pode dizer para ela. E não receber um produto pronto e você vai ter que se localizar nesse produto, não. É o produto que tem que se localizar para você. Então era isso que eu queria dizer, assim, que eu faço a interpretação do mapa e uso também a abordagem sistêmica de constelação familiar, porque eu acredito que muitos pontos em que a gente está parado, em que a gente precisa desenvolver, tem muita relação com a nossa relação familiar, com a nossa relação com a ancestralidade, com aquilo que a gente é na raiz. E dito isso, gente, que temporada canceriana incrível, intensa. Quem acompanhou os conteúdos aqui do canal, aqui do Instagram e os vídeos também no YouTube, foi incrível. Iniciou com a lua nova em conjunção lá com Lilith, que fala muito sobre essa questão do empoderamento emocional, né? De nós resolvermos as nossas questões, sermos mais independentes emocionalmente, né? Saber o que nos falta, o que nos faltou, aquilo que a gente precisa buscar e não sugar isso das outras pessoas, não projetar, né? E não deixar também que as pessoas nos suguem e que projetem em nós expectativas que a gente não pode corresponder. Foi muito incrível, começou com a alunação da lua nova, depois a gente teve vários aspectos com Plutão, que também fala, né, a lua cheia em oposição a Plutão, que trouxe essa questão do poder pessoal, né, de ir do Câncer para o signo de Capricórnio, que é a construção da realidade, né, que é importante, então, a gente ter um trabalho interno, saber da gente, saber do que nos dói, saber do que ainda está paradinho. A água de Câncer, né? É a água do mangue, né? Então, saber dessa água parada que a gente tem aqui dentro,
que precisa ser trabalhada para a gente não precisar estar atraindo situações inconscientemente e sofrendo, né? Não andando para frente. Então teve também a lua cheia em oposição a Plutão, que foi muito importante, né? O Sol, oposição Plutão e Lua, que também nos chamou, né? Vamos se trabalhar interno, se firmar, né? Ainda está tendo esse triângulo de água no céu, que é esse trígono, né? Sol em Câncer, Netuno em Peixes, né? E o nó do Sul em Escorpião, importantíssimo, de soltar os ressentimentos, soltar aquilo que a gente não compreende ou se não consegue soltar, trocar o ponto de vista, né? Todos os aspectos com Netuno dizem muito isso no nosso mapa e também no geral, né, gente? A gente pode ir para o lado do escapismo, de não querer entender, de não querer mudar o ponto de vista, de não querer olhar para isso, né? Ficar na postura de vítima das situações e não querer compreender de uma forma mais adulta. Ou a gente pode se conectar de forma mais verdadeira com a gente, com a nossa verdade interna, né? E perceber um pouco além da verdade das pessoas também, que cada um tem, né? Só fere quem já foi ferido. Então, ter essa compreensão, essa empatia é muito Netuno, né? E o nó do Sul em Escorpião esse ano todinho vai chamar muito esse trabalho de soltar o apego, a teimosia, a querer que as coisas sejam de forma fixa, rígida. Nós precisamos ser flexíveis, né? Fluir mais com a vida, deixar que o velho se vá para o novo entrar, mas também não desvalorizar o que foi, né? O que passou. Abençoar o que passou, né, gente? O quanto é importante a gente abençoar a vida da gente. Entender que tudo que passou nos trouxe um aprendizado e que a gente, com esse aprendizado, pode plantar sementes novas de uma forma mais legal. E é só errando que a gente aprende. Essa temporada canceriana falou muito sobre isso e ainda está falando, né? Vênus está entrando em Câncer agora. E onde Vênus está passando no mapa astrológico, no seu mapa, aonde ela está passando, né? E para todos agora, passando em Câncer, ela vai pedindo para ativar a questão do valor nessa área, né? E passar em Câncer, né? Então, por isso eu abri a caixinha de perguntas essa semana, perguntando qual a qualidade você herdou da sua família, né? Porque todos nós temos questões com a família, todos temos, né? Todos os sistemas familiares têm suas questões particulares para serem desenvolvidas. E nós temos pontos que doem, que são difíceis, que exigem mais. Mas nós também temos as qualidades, aquilo que a gente pode usufruir no momento, né? Então eu perguntei, fiz a caixinha de pergunta, o que você herdou de qualidade aí da sua família que você usa, né? Qual é a habilidade que você tem que, se você olhar aí com o coração aberto, mais apaziguado, você vai ver, olha só, meu pai fazia isso bem, minha mãe fazia isso bem, eu herdei isso da minha avó, da minha bisavó. Eu não sei nada da minha família, então às vezes é bom, né? Perguntar, querer saber um pouco mais, né? Sobre as origens, sobre as raízes, né? A temporada canceriana fala muito sobre isso, sobre irmos da casa 4 para a casa 10 do mapa. A casa 4 é a casa de Câncer, a casa das nossas raízes, da ancestralidade, é a casa da lua, né? A lua fala do passado, das nossas reações emocionais, da forma como a gente sente as coisas, aquilo que a gente sente necessidade de ter, assim, emocionalmente, né? E nós precisamos estar apaziguado com isso para que a gente possa dar um passo maior e construir uma realidade que a gente almeja, né? Da forma que você quer. Você não precisa ser igual à sua família, o seu sistema familiar. Mas você pode
tomar isso que veio com eles, né? Todo o aprendizado, tudo que eles caminharam antes, para você ter mais facilidades agora, né? É um pouquinho mais fácil, né? Por isso que eu gosto de usar tanto a abordagem sistêmica na leitura do mapa astrológico, porque a abordagem nos ajuda a elaborar melhor essas questões familiares, porque não adianta a gente se fechar para isso. Eu não vou mais nos almoços de família, eu não passo mais Natal com a minha família, eu não convivo muito com eles, porque eu só me estresso, é melhor eu não me envolver muito. Mas assim, não é... Olhar para a abordagem sistêmica não é que você vai agora passar a conviver com isso, mudar os seus hábitos que você criou e que se sente melhor com eles. Você vai mudar o seu olhar, a forma vai elaborar, vai ter um ponto de vista melhor. Então, como é importante, né, no desenvolvimento pessoal, emocional, a gente estar bem com as nossas raízes, né? E então, para encerrar essa temporada aqui, eu queria também aproveitar aqui e falar um pouquinho mais, então, da abordagem sistêmica, que fecha muito com a temporada canceriana. Na abordagem sistêmica, nós temos 3 leis: o pertencimento, a ordem, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Olha que importante. Então, o pertencimento, né? Você pertencer a um clã, você pertence, né? Se você nega o seu pertencimento, se você não aceita esse pertencimento, você está negando a sua própria vida, né? Essa coisa tão rica e mágica que a gente pode fazer e desenvolver tanto, né? O que tem de mais especial aí na sua vida? É a sua vida, né? Então, isso você recebeu do seu clã, você recebeu dos que vieram antes, você recebeu do seu pai e da sua mãe, do jeito que foi, daquilo que eles conseguiram entregar, daquilo que a sua alma teve o merecimento de se encaixar ali naquela dinâmica emocional. Então, pertencer, saber do seu valor, saber do seu pertencimento, saber qual é, da onde você vem, de que ninho você veio, né? O que tinha de bom ali? E tinha coisa boa sim, gente, né? Porque a gente nasce, a gente precisa de tudo, né? A gente precisa de alguém que nos cuide, que nos aqueça, que nos alimente, né? Até a própria gestação, né? Ninguém nasce sem estar numa barriga. A gente precisa que uma mulher diga sim para a nossa gestação e nos carregue 9 meses. E depois, se ela não pôde ficar, ok, mas é assim mesmo a gente recebeu, né? Um pai também, né? A gente precisa de uma mulher e de um homem para gerar uma vida, né? Ah, depois esse pai não ficou, mas ele deu a vida, né? Ou se ele ficou e tinha as questões dele, vamos entender que questões são essas, um pouquinho, né? Deixar essas questões com ele, entender que não era pessoal, o que tinha por trás dos movimentos emocionais dos pais, dos avós, dos tios e toda a dinâmica do sistema, para a gente destravar no mapa astrológico, né? É importante. Outra lei é a hierarquia, os que vieram antes, né? E os que vieram depois, são pequenos, então a gente se colocar, valor ao nosso lugar, é se colocar no lugar também de pequeno, né? Os que vieram antes sabem um pouco mais, ou sabem sobre um ponto de vista que talvez a gente não tenha tanta compreensão, né? Então, às vezes a gente pensa uma situação dentro da nossa pequenez e julga tudo em cima daquilo que a gente pouco sabe, né? Então, hierarquia é render-se aos que vieram antes, né? Agradecer de alguma forma o que foi recebido e continuar a construção, não recusar essa construção que já foi feita. Não começar do zero, né? Você já pode começar aí um caminho meio andado, né? Dos que vieram antes. Essa é a hierarquia. E o equilíbrio de troca, aprender sobre o equilíbrio de troca também fala muito sobre câncer, né? Muitas vezes a gente se vitimiza em situações. Eu dei tanto nessa situação, eu dei tanto nesse relacionamento, né?
e eu não recebi nada em troca, né? Então, entender que o equilíbrio de troca é nossa responsabilidade, né? Em tudo que a gente vai fazer. Não tem equilíbrio de troca na relação com os pais, porque os pais sempre vão nos dar muito mais do que a gente não vai conseguir retribuir à altura o valor da vida, né? Mas nas relações com os irmãos, com os amigos, no trabalho, nos relacionamentos afetivos, precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio é nossa responsabilidade, né? Não querer fazer mais, não achar que faz melhor que os outros e por isso eu tô sempre sobrecarregada, carregando coisas, né, que não são minhas, né? Dar conta da sua responsabilidade, né? Que importante isso. Então, se responsabilizar. Eu dou um pouquinho, eu espero e recebo um pouquinho. E se abrir para receber também, que importante que é isso, né? A gente se abrir para receber. Então eu dou um pouquinho e eu permito, crio um espaço para receber do outro, né? Que ele faça alguma coisa também pela nossa relação, né? Então no trabalho, por exemplo, eu faço o meu papel e eu também espero ser reconhecida de alguma forma naquilo, né? Então, se não há esse movimento, se não há uma valorização, também não serve aquilo ali, né? Então, sempre fazer esse questionamento, né? Como está o equilíbrio de troca? E na área onde nós temos o signo de Câncer, isso é muito importante, a casa astrológica onde você tem Câncer. Especialmente também a casa astrológica onde você tem a Lua. E os aspectos com a Lua no mapa também falam do equilíbrio de troca das relações, né? Que importante que é, né? Se respeitar, respeitar o outro, ter o seu espaço, ter o espaço do outro e fluir numa troca, não criar nenhum tipo de situação que a gente possa se vitimizar, se responsabilizar. Lilith em Câncer fala muito sobre isso, né? Esse trânsito de Lilith em Câncer é nos responsabilizarmos pelo nosso emocional e não esperar que os outros façam a altura se a gente não faz pela gente mesmo, né? Muito importante. Então, gente, era isso que eu queria dizer nessa sexta-feira de encerramento da temporada canceriana. Dia 23, o Sol entra em Leão. Mercúrio já está em Leão, abrindo caminho. Eu já coloquei aqui um videozinho no Rios que fala do Mercúrio em Leão, né? Então, vamos colocar Sol nesse pensamento, se valorizar também, abrir o discurso, né? E soltar a juba. E quando a gente estiver no particular, lembrar da nossa pequenez, de tudo que a gente ainda precisa aprender com todos à nossa volta, né? E tudo de positivo que a gente pode trazer para a vida, né? Deixar a vida mais leve, a nossa vida e a vida do outro. Então é isso, se você tem vontade de fazer o seu mapa astrológico, mas receber um mapa astrológico de acordo com as suas necessidades, né? Receber ele por escrito, eu entrego a interpretação escrita, mas eu também tenho 1 hora de conversa com você, né? Pra gente conversar o que tá pegando aí, o que a gente pode destravar através dos trânsitos do seu mapa, para você entender mais sobre astrologia e sair dessa interpretação tão fixa, né? Que com palavras-chave que não é isso, né? A astrologia é uma ciência milenar de observação, tão antiga, que a gente precisa reviver ela de uma forma verdadeira, né? E sair dessa coisa pronta. Então era isso, gente. Um bom restinho de semana, bom final de semana. E que o Sol venha em Leão aí iluminar a nossa identidade. Acompanhe aqui no canal, vai ter mais material sobre isso. Até lá, um abraço.